Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa toda quarta e sempre com a agradável e debatedora conversa com Wilson Santin, do MST de Santa Catarina e também do Brasil. Sempre a pauta sempre a agricultura familiar e a agroecologia, além da política nacional, estadual e regional, enfim, política em todos os sentidos. Eu e o Santinho estava aqui conversando sobre futebol na época de gurizada. Mas antes de nós voltar a tocar um pouquinho nesse assunto, nós vamos lá, já estamos ao vivo com você aí nos nossos canais TV RSU lá no YouTube, TV RSU também na página do Facebook e MF Sul aí para você baixar o nosso aplicativo aí no seu canal. Você pode ir lá no nosso site também, tvrsul.com.br. Lá você pode assistir tanto a nossa TV como ouvir o rádio pelo canal. O aplicativo também, rádio e TV, você assiste um aplicativo leve, você pode baixar no seu celular. Quero lembrar que você pode também nesse canal estar contribuindo com a TV RSU. Isso mesmo. Imita aí a sua doação para o nosso canal para que a gente possa manter sempre o nosso canal no ar. É você que nos ajuda a financiar esse aqui. Se até agora não ajudou, mas pode começar a partir de agora, que já será sempre bem-vindo. Wilson Santin, boa noite. Boa noite, Beto Madeira, boa noite, Rally, boa noite todos e todas que nos acompanham para mais um bate-papo com você e o pessoal que nos assiste nesse momento, Beto. Estou à disposição. Estou pronto aqui para nós iniciar. Santinho, qual a pauta está sendo dessa semana? Olha, essa semana nós tivemos hoje, boa pergunta, Beto. Hoje aconteceu a Assembleia Nacional da Militância do Movimento Sem Terra, que a gente se reúne sempre de 500 a 800, às vezes chega até 1.000 militantes do MST, mais convidados, aliados, aliadas, todo o Brasil, e hoje havia companheiros a nível internacional, vários companheiros e companheiras das brigadas internacionalistas do MST estavam na Assembleia, contou com a participação na análise da conjuntura política do Tarso Genro, né, ex-ministro do Lula, da Dilma, o Tarso Genro, né, do Rio Grande do Sul, e o Valecari, da Frente Povo Sem Medo, do PSOL, fizeram uma análise da conjuntura. Foi feito um balanço do 7 de setembro, né? Tanto da nossa peleia, da nossa luta. Por falar nisso, a análise deles e de todos que participamos, que foi fundamental a gente ter mantido, né? E termos nos encaminhado para as ruas no dia 7, junto com o Grito dos Excluídos, foi fundamental para demarcar e mostrar para o Bolsonaro e para o bolsonarismo que nós não se assustamos, que nós não se acovardamos e não se amedrontamos com as chantagens, com as intimidações, as provocações de violência, todos aqueles atos vergonhosos, antidemocráticos, contra a democracia, contra o povo, que, na verdade, foi a tentativa de um golpe, um golpe dentro do golpe, porque em estado de golpe nós já estamos desde 2016, já falamos várias vezes aqui, né, no programa, nesse espaço. Então foi fundamental a luta do povo, foi para as ruas e tal, e essa leitura que ele fracassou, mas o Bolsonaro não está morto, como diz o outro. Fracassou, é um governo que vem sofrendo desgastes muito grandes, cada vez vai ficando mais isolado da comunidade internacional e aqui no Brasil. A própria burguesia brasileira, as classes dominantes estão divididas. Agora, nitidamente, setores que antes não queriam impeachment, agora
querem o impeachment. Também foi falado também aí do ato do MBL, no dia 12, que a gente, não que a gente apoiou, mas é o direito deles fazerem, mas não vingou. Aquela tentativa de tentar prosperar e dar sinal para uma terceira via fracassou. Foi um fracasso total. Então, as eleições do ano que vem, se acontecer, e eu acredito que irão acontecer, com a nossa luta do povo, nas ruas, em movimento, vão acontecer, está polarizada. De um lado, o Lula, pela esquerda, centro-esquerda, setores populares, democráticos, sociais, e de outro lado, o Bolsonaro, com o seu governo desastroso e sua política antidemocrática, antipopular e antinacional. Genocida, corrupto, criminoso, um governo que está de costas para o povo, que está a serviço dos 5% mais ricos desse país. Essa é a grande verdade, que nós estamos, como foi dito em momentos anteriores, vivenciando uma situação de várias crises acontecendo ao mesmo tempo, Beto. E os que nos acompanham, isso é importante a gente sempre trazer presente. E é uma crise estrutural do próprio sistema capitalista mundial. Não é uma crise qualquer, cíclica, é uma crise estrutural, uma crise nos fundamentos do próprio sistema capitalista. Essa que é a verdade. É uma crise, então, sanitária, uma tragédia aí das quase 600 mil vítimas do coronavírus, e a responsabilidade número 1, não podemos esquecer, é do Bolsonaro, do seu governo. Se ele tivesse tomado as medidas cabíveis, necessárias, urgentes, no início da pandemia, nós teríamos 80 mil, quem sabe, óbitos, e não quase 600 mil. Então, esses 500 mil, um pouco mais, estão nas costas dele. É a crise econômica, o desemprego, a inflação, a renda do trabalhador, das trabalhadoras lá embaixo e o custo de vida lá em cima. Tudo está caro, a culpa é do Bolsonaro. Essa é a frase. Tudo está caro, a culpa é do Bolsonaro. E não vou querer cobrar Deus, culpar Deus ou Jesus por causa disso aí. Outra coisa é a crise ambiental, climática, hídrica, crise ambiental, nós chamamos crise ambiental, que é uma consequência do modo de produção capitalista, que na ganância do lucro, a qualquer custo, a qualquer preço, estão destruindo a natureza, no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil é escancarada, e aquela frase do vamos passar boiada, né, simboliza a tragédia que é essa crise ambiental. É uma crise política e institucional ao mesmo tempo. Portanto, viu, Beto? Só concluindo esse raciocínio, é um conjunto de várias crises que daí, no nosso caso, do Brasil e do povo brasileiro, se agrava, tudo isso se agrava porque nós somos um país ainda, infelizmente, dependente dos Estados Unidos, dependente das outras potências, não investimos em ciência, em tecnologia, nos transformamos praticamente numa plataforma de exportação de matérias-primas do agronegócio e de minerais, a um custo elevadíssimo, custo econômico, custo social e custo ambiental para o nosso país, para o nosso povo e para gerações futuras, inclusive. Então, hoje, nessa Assembleia Nacional da Militância, mais uma vez, reafirmamos, Beto, e todos que nos acompanham, o nosso compromisso número 1 continua sendo a luta fora Bolsonaro. A luta, companheiros e companheiras, é agora, não é esperar 2022. Ficar esperando 2022, na normalidade, que alguns acham que vai ser as eleições, e não vai ser, vai continuar sendo uma guerra de classes, que é a luta de classes. Hoje, a luta de classes está assim. A burguesia, as classes dominantes, os rentistas, o agronegócio, os latifundiários,
é com Bolsonaro, e as forças populares, democráticas, sociais desse país estão representadas na pessoa do Lula, não na pessoa em si do Lula, mas o que o Lula representa para o país. Mas a luta é agora o combate. Então, nós reafirmamos esse compromisso, esse objetivo, esse compromisso, repito aqui, da luta fora Bolsonaro. Então, dia 2 de outubro são os próximos atos, grandiosos, serão a sexta-feira, dia 17, às 19 horas, na sexta agora, na próxima sexta dessa semana, vamos ter reunião da luta fora Bolsonaro, para alinhar e nós definir. A ideia é que a gente concentre em 4 grandes atos massivos, Florianópolis, Joinville, Lages e Chapecó. Nós temos a reunião sexta-feira para definir. A outra data de mobilização e de luta é 15 de novembro, dia da proclamação da República, uma data simbólica que a gente também quer demarcar com grande mobilização em defesa da democracia, da justiça social, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e da soberania nacional, que está terrivelmente ameaçada e sendo destruída na prática por parte desse governo genocida que está aí, que nós precisamos fazer a luta cada vez mais firme por esse objetivo do fora Bolsonaro. Então, alinhamos todos esses pontos, essas estratégias de luta, digamos assim. Avaliamos que ele não conseguiu o seu intento no dia 7 de setembro. Na verdade, vários analistas, várias informações de pessoas muito bem informadas, que a gente tem acompanhado, estava, sim, ele tinha como objetivo o golpe. Não era só intimidar, só que fracassou em função da luta nossa, em função das contradições no meio deles, e a atuação do Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, foi fundamental para que o golpe ele não se consumasse. Não quer dizer que ele abandonou essa ideia do golpe. Ele vai continuar fustigando, ele vai continuar tentando. E essa questão do voto impresso, de ficar questionando a urna eletrônica, etc., etc., já é um recado para não reconhecer o resultado das eleições, caso Lula vença as eleições de 2022. Que é o que eu acho que é o que vai acontecer, a gente espera, nós falando como povo, como classe trabalhadora e tal. E a outra parte da agenda da semana, desses dias para frente, Beto, é o dia de 20 a 25 de setembro, nós temos dia 19 agora de setembro, domingo, é o centenário do Paulo Freire, mestre e educador do povo, do Brasil e reconhecido a nível mundial. Paulo Freire, que Bolsonaro tentou matar pela segunda vez, tentando matar, tentando negar de maneira vergonhosa e podre o legado de Paulo Freire, que é reconhecido no mundo, e esse governo calhorda, fascista, e indigno de estar naquela presidência da República, tentou matar o Paulo Freire no sentido de negar o seu legado, tirar Paulo Freire das escolas, dos currículos, algo vergonhoso e repugnante que nós repudiamos. Então, dia 19 de setembro, Beto, nós vamos plantar árvores. Vamos plantar árvores nos assentamentos, nas escolas, nas comunidades, nas cidades. Aqui em São Cristóvão do Sul, vizinho nosso aqui, a ideia é nós continuar revitalizando o Parque da Família lá e colocando placas, faixas, lembrando o legado de Paulo Freire, mestre e educador do povo. No 21 de setembro é o Dia da Árvore, então nós vamos intensificar o plantio de árvores, naquela nossa meta, 100 milhões de árvores em 10 anos, que é uma missão extraordinária, fundamental, que sinaliza em defesa da vida, da natureza, do planeta Terra, da biodiversidade, então algo
que nós temos como missão, em 10 anos, plantarmos 100 milhões de árvores ativas e frutíferas no Brasil, nas nossas áreas, em todos os lugares possíveis de se fazer, essa semana. Então, está marcado com essa agenda. E no 16 de outubro, Beto, que nos acompanham, muito importante também dizer que está é o Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial da Alimentação instituído pela ONU, 16 de outubro. O alimento como um direito humano fundamental. E com toda essa fome no Brasil e no mundo, então veja a importância dessa data, do 16 de outubro. E é o Dia Mundial de Luta em Defesa da Soberania Alimentar. A soberania alimentar é o direito dos povos produzirem, decidirem o que produzir, como produzir, a qualidade dessa produção e para quem produzir. No tempo do PA, do governo Lula, no tempo do PA, Programa de Aquisição de Alimento com Doação Simultânea, que a gente fazia os projetos via a Conab, para o agricultor produzia, a Conab comprava e nós fazia a entrega para as pessoas que necessitavam. Eram mais de 300 alimentos, 300 tipos de alimentos. Hoje está reduzido a 5, 6. Estão acabando com a soberania alimentar, acabaram com a Conab, acabaram com os estoques reguladores, acabaram esse governo canalha com esses programas estruturantes fundamentais que a gente tinha conquistado. Então, 16 de outubro vai ser um dia de luta, de denúncia do agronegócio, denúncia desse modelo nefasto que destrói a natureza, destrói a biodiversidade, concentra a terra, concentra a riqueza nas mãos de meia dúzia e deixa o povo passando fome e desempregado. Então, nós vamos fazer a luta, culminando, Beto, e o que nos acompanha, com doação de alimentos. Temos uma reunião marcada da direção estadual, inclusive, para tratar só desse ponto. Em todos os municípios que a gente tem assentamentos da reforma agrária, do MST e acampamentos, nós vamos fazer ações nos municípios, doando alimentos e esclarecendo para as pessoas o que significa o Dia Mundial da Alimentação e o que significa soberania alimentar. E hoje o Tarso Genro colocava um possível programa do Lula, caso o Lula vença as eleições, o primeiro ponto que ele colocou foi a soberania alimentar e uma política de combate à fome, de enfrentamento da fome no nosso país. E nós sabemos, Beto, não é que a fome no Brasil não é agora, ela é estrutural. Como estrutural também é a desigualdade social. E isso existe por quê? Existe porque tem uma grande contradição na sociedade. A terra concentrada na mão de 1%, 1% concentra em 48% das terras do Brasil, 1% dos proprietários rurais concentram quase a metade do território nacional. É a concentração da renda, da riqueza, que isso vem desde 1500 para cá, os quase 4 séculos de escravidão no nosso país. Então, para resolver isso, é preciso uma política de soberania alimentar, apoio à agricultura familiar camponesa e a realização da reforma agrária popular, que ela contempla todos esses segmentos, todos esses elementos. Essa é a agenda, meu companheiro, e os que nos acompanham. Então, como vocês podem perceber, para nós do Movimento Sem Terra não tem refresco, não tem sossego. É luta, é desafios, é enfrentamento, é batalha o tempo todo. Mas nós chegamos aqui graças a isso, graças à luta, graças à nossa combatividade, à nossa organização e à solidariedade que a gente tem recebido da sociedade brasileira e a nível internacional. Então, reafirmo aqui, mais uma vez, o nosso compromisso com todos esses objetivos, com toda essa missão, incluindo a questão de continuarmos firmes e fortes praticando a solidariedade e lutando pelos nossos direitos de trabalhadores e trabalhadoras e pela construção
de um projeto popular para o Brasil. Inclusive, agora no dia 24 de setembro, não nessa sexta-feira, na próxima, vamos realizar, já lhe convidei, Beto, está convidado, nós vamos realizar uma reunião ampliada com lideranças da Frente Brasil Popular. E o objetivo principal da Frente Brasil Popular, entre outros, é a luta, é organizar o trabalho de base e o debate e a discussão de baixo para cima da necessidade que temos de construirmos um projeto popular para o Brasil, que tem como grande objetivo nada mais, nada menos do que de resolver os problemas fundamentais do nosso povo. Falta de terra, falta de trabalho, falta de moradia, educação, cultura, apoio à ciência, à tecnologia. E esses são os objetivos fundamentais de um projeto popular para o Brasil. Um projeto popular para o Brasil não é um projeto parlamentar. Ele é um projeto de povo e tem que ser construído esse debate e essa construção de baixo para cima. O povo, a classe trabalhadora, tem que ser envolvida, tem de participar, para depois a gente cobrar do governante a implementação, no caso do Lula, a implementação de um projeto com esse alcance, com esse caráter. Então, a Frente Brasil Popular, ela tem um papel fundamental, com todo respeito às outras frentes, povo sem medo, e eu digo aqui que de nós reorganizarmos a Frente Brasil Popular, rearticular no Estado, não tem prejuízo nenhum em relação à nossa luta na frente mais ampla, que é a frente fora Bolsonaro. Mas a nossa luta, Beto, e os que nos acompanham, a nossa luta também é uma luta político de país, do fora Bolsonaro. A nossa luta não se resume só fora Bolsonaro. E depois? O que colocar no lugar? Como? Qual é o protagonismo do povo nisso? Se não se fizer trabalho de base, como eu falava no outro programa, se a gente não organizar, se as forças vivas da sociedade não se movimentarem, não participarem, como é que nós vamos ter um projeto? Nunca nós vamos ter um projeto. Vamos ficar sempre refém da burguesia, desses que há mais de 500 anos são os responsáveis, não eles diretamente agora, os que estavam, mas que dão continuidade, sempre às classes dominantes, por cima da carne seca, engordando cada vez mais suas contas bancárias, cada vez eles ficam mais ricos, com crise, em tempos de crise eles enriquecem mais ainda, aumentou o número de muitos bilionários no país, com a crise da pandemia e o povo se lascando. Então, nós precisamos de construir um projeto, mas é preciso deixar claro que o projeto é uma construção coletiva, e ele não é escrever um livro, escrever uma tese, ele tem de ser com uma pedagogia de massa, e a pedagogia do exemplo, por exemplo, com as nossas ações, praticando a solidariedade, é pedagogia do exemplo. A partir disso, você dialoga com o povo sobre a necessidade da reforma agrária, sobre a necessidade de emprego, de trabalho, de renda. As pessoas entendem quando a gente se coloca em ação e toma atitude, as pessoas percebem o papel que cada um tem, e não esperar simplesmente de um governante, por mais respeitado, por mais valor que tenha, importância, uma pessoa sozinho não vai resolver. É aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, Beto, esse é o panorama do que temos por os dias pela frente, e assim vai ser. Esse ano, o ano que vem, também vai ser de embate. Se enganam aqueles que acham que as coisas vão se dar numa normalidade democrática. A gente gostaria muito que fosse, mas não vai ser, porque o tempo todo, esse fascista, que é o Bolsonaro e a turma, seguem ele, eles vão estar sempre chantageando e nos ameaçando. E ameaçando a democracia, as instituições. Portanto, nós vamos ter que estar o tempo todo nos movimentando. E como nos ensinou Rosa Luxemburgo.
quem não se movimenta não sente as correntes que o aprisionam.